pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito de preenchimento do sulco nasolabial, tá? Essa aqui é a Rosenda, ela cedeu a imagem dela pra gente gravar a nossa aula. E eu queria começar essa aula falando um pouquinho a respeito da vascularização, tá? Geralmente o sulco, quando eu comecei a fazer estética, o sulco era a primeira queixa da maioria dos pacientes. Primeiro o fundamento de olheira, depois o sulco, tá? E naquela época a gente preenchia o sulco, quando era queixa do paciente a gente preenchia o sulco. Depois começou a acontecer um entendimento da anatomia e a gente começou a perceber que o sulco, na verdade, era causado pela queda ou pela perda de gordura estrutural da face na região malar e na região zigomática, tá? O André Brás, por exemplo, um colega nosso, foi um grande inovador nesse sentido, um grande estudioso, né, desse envelhecimento. E através disso a gente começou a perceber que a gente, na maioria das vezes, o foco do preenchimento não é o sulco, é a região malar e a região zigomática. Então é isso que a gente vai mostrar hoje, tá? Eu queria falar um pouquinho aqui a respeito da anatomia vascular, porque o sulco ele é um dos grandes responsáveis também pelas lesões vasculares, pelo risco vascular que a gente tem na face. Como todo mundo começa preenchendo pelo sulco, o pessoal acha que é tranquilo, que não tem nenhum problema, não é verdade, tá? É uma das zonas de maior risco de lesão vascular que a gente tem quando a gente vai fazer preenchimento. Então, o que a gente tem aqui, que a gente tem que revisar? Vira só um pouquinho assim, Rosana. Daqui, da nossa carótida interna, vai sair a artéria facial, tá? Aqui por trás do ângulo da mandíbula. Ela vai cruzar o ângulo e vai sair na incisura mandibular, tá? Em cima do osso e vai se superficializar aqui, tá? Superficializar que eu quero dizer é na face, mas ela está profunda, ela está em cima do osso. Aqui, ela vai vir em direção medial, tá? Mais ou menos nessa região aqui embaixo, às vezes aqui, depende do paciente, ela vai dar artéria submandibular. Então, ela pode dar artéria submandibular por aqui e a submandibular entrar na face aqui, na parte anterior da face, pelo mento, tá? Ou ela pode dar a submandibular por aqui, tá? Na maioria das vezes, ela não vai dar a infra, né? A labial inferior na parte inferior do lábio. Na maioria das vezes ela vai estar aqui a mais ou menos 2 centímetros da comissura, tá? 1,5, 2 centímetros, acima da comissura, tá? Na maioria dos cadáveres observados, e aí ela vai dar a labial inferior e a labial superior, tá? Ela vai seguir como artéria angular, e aqui ela vai nos dar a artéria infralar, artéria supraalar e a artéria nasal lateral, certo? Ela segue como angular aqui e ela vai se anastomosar com o ramo da artéria oftálmica. Nessa região aqui a gente vai ter a artéria dorsal nasal saindo da órbita e se anastomosando com a angular. Nessa região a gente vai ter uma anastomose da carótida externa com a carótida interna, certo? Ela segue aqui mais um pedacinho e vai acabar se anastomosando com a artéria supratroclear, que vai sair mais ou menos aqui para cá. Nessa região a gente tem um risco de fazer embolia para o olho quando a gente faz um preenchimento do sulco, por exemplo, a gente tem um risco de fazer uma embolia e amaurose, a gente tem risco de fazer necrose do nariz quando a gente faz preenchimento do sulco, então muitas vezes o nariz leva a culpa, mas o preenchimento foi feito no sulco nasolabial. A gente tem risco de preencher o lábio aqui com a labial inferior e acabar pegando as columelares e fazer necrose no nariz. Então, muitas vezes o nariz leva a culpa, mas o preenchimento foi feito em outra região, tá? É importante a gente ter um conhecimento da vascularização da face como um todo, para a gente ter ideia de onde a gente está. Outra coisa bem importante, teve um estudo do Young que mostrou que em 93% dos pacientes a artéria facial está na zona do sulco nasolabial, tá? Cerca de 42% ela está medial ao sulco, em torno de 23% ela está lateral ao sulco, e no restante dos pacientes ela cruzava o sulco, ou de medial para lateral, ou de lateral para medial. Então, quando a gente vai fazer preenchimento do sulco, a gente está em leito de artéria facial, certo? Hoje eu não uso mais agulha. A gente utilizou muito, eu aprendi a fazer com agulha. Quando eu aprendi, a gente só fazia PMMA com cânula, tá? A gente fazia todo o resto com agulha e a única coisa que a gente tinha à disposição na época era ácido hialurônico e o Sculptra. O Radiesse chegou depois, tá? Hoje a gente tem uma gama de preenchedores, um monte de marcas de ácido hialurônico à disposição. Não acho que vale a pena, a não ser que o paciente tenha um sulco muito aprofundado e uma face muito pesada, a gente utilizar medicações com alto G-prime.
Então, geralmente a gente utiliza ácidos hialurônicos de média reologia, né? E a gente utiliza os de baixa reologia para tratar aquela ruguinha, aquela fratura dérmica. Mas sempre é de média reologia para uma alta reologia intermediária, tá? É difícil a gente precisar utilizar os de alto G'. A gente também pode utilizar aqui o Elancê, pode utilizar o Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio, né? E também daria para utilizar, se o paciente tem um sulco mais aprofundado, o nosso produto novo, que é o USC, produto da USC novo, que acabou de entrar no mercado, que seria o Harmonica, que é a mistura do ácido hialurônico com hidroxiapatita de cálcio, certo? Então, na verdade, esses 3 produtos estão disponíveis para a gente utilizar nessa região. A gente tem que conhecer todos eles, saber a indicação de cada paciente, né? E saber avaliar o paciente e discutir com ele também qual é o resultado que ele espera e o que ele consegue fazer dentro do orçamento dele, e a gente vai escolher o nosso produto baseado nisso também, certo? Então agora a gente vai limpar aqui a rosema e depois a gente vai fazer a marcação e eu vou discutir isso com vocês. A gente vai fazer agora a nossa marcação, então, do preenchimento, tá? O que a gente observa aqui na face da rosema? Ela tem um bom zigoma, tá? Então ela tem uma distância bizigomática boa para o tamanho do rosto dela, certo? Então, hoje, a nossa proposta de hoje é a gente melhorar o terço médio, tá? A gente não vai falar do terço inferior, depois a gente vai fazer alguns preenchedores no terço inferior dela também, mas hoje vai ser o foco do terço médio. Como ela tem uma boa estrutura de zigoma e eu não preciso alargar essa região, eu vou focar mais na região malar medial e malar lateral, tá? A gente consegue perceber aqui, ó, a gordura, né, nasolabial superficial, o coxim de gordura, e a gente consegue perceber aqui que a gente já tem uma atrofia dessa região lateral ao coxim para trás, tá? Então, é provavelmente por perda, né, do coxim malar medial profundo, tá? Que é uma das primeiras gorduras que a gente perde com o envelhecimento. Então, ela geralmente está nessa região aqui, ela geralmente começa a envelhecer antes das demais, e isso é que vai começar a causar esse afundamento aqui e essa escorregada que esse coxim superficial dá por cima do sulco. Então, por isso que as pessoas às vezes se enganam um pouco preenchendo o sulco. Se eu fosse só preencher o sulco dela aqui, que na verdade nem é um sulco profundo, a gente não teria um bom resultado. Eu preciso fazer um preenchimento nessa região para eu fazer isso aqui, ó, com a face dela. Aí eu vou conseguir melhorar, realmente rejuvenescer e reestruturar a face, tá? Então, ela não tem indicação de eu fazer pontos de sustentação porque ela tem um bom zigoma aqui. O que a gente vai focar no caso dela vai ser a região inferior, na região medial, perdão, do malar, certo? Então, aqui a gente tem a marcação, como a gente já tinha falado em outras aulas. A gente segue no Tear Through, tá? Seguindo aqui para baixo, a gente vai seguir mais ou menos a borda lateral do nosso coxinha superficial, tá? A gente não vai preencher para medial, a gente vai preencher para lateral. A gente chega aqui na incisura, tá? Vai palpar a incisura zigomática e a gente vai fazer um ponto de estruturação aqui, que vai ser mais ou menos em CK2, né? E a gente vai palpar a proeminência malar dela, e aqui na proeminência malar vai ser o final do nosso triângulo, tá? Então, a gente vai fazer um triângulo invertido e a gente vai fazer um preenchimento em toda essa região em leque com cânula. A gente vai usar uma cânula 22 e um ácido hialurônico de alto G'. Na região do sulco nasolabial, a gente vai fazer também um preenchimento, tá? A gente vai elevar um pouquinho a fossa canina e vai fazer um preenchimento mais superficial nessa zona e aqui no cantinho da boca. Vocês vão ver que eu vou entrar com um pertuito por aqui da cânula e vou conseguir preencher o sulco e a comissura labial inferior, tá? A gente consegue, fazendo isso, ter um acesso melhor, fazendo menos pertuitos no paciente. Desse lado, então, a mesma coisa. A gente vai desenhar aqui o limite inferior da órbita, tá? Depois a gente pode fazer aqui um preenchimentozinho no sulco nasojugal dela, mas aí seria com outro ácido hialurônico numa segunda etapa. Primeiro a gente vai fazer a estruturação. A gente consegue aqui ver, ó, o limite, tá, do nosso coxinha superficial, seguindo o Tear Through. Lembrem que eu falei que seria geralmente mais ou menos na metade, né, 1 centímetro para baixo, ou metade do sulco nasolabial, onde vai terminar essa diferença aqui maior e até ali que a gente vai preencher. Então, o meu triângulo vem até aqui. Daqui para baixo, eu já tenho uma igualdade dos tecidos, tá? A gente vai palpar aqui proeminência malar. Vai colocar o nosso preenchedor até aqui, então, num triângulo invertido. E eu vou pôr só um pontinho aqui
em CK2 para a gente fazer um pontinho de estruturação com 0,1 ml, tá? Esse sulco aqui, vocês vejam que ele é um pouquinho mais afundado, né? O lado direito tem um pouquinho mais pronunciado do que o lado esquerdo. Então, a gente vai colocar um pouco mais de preenchimento aqui para deixar mais simétrico, tá? E aqui nessa região do cantinho da comissura, a gente também vai colocar um ponto de sustentação, certo? Depois eu vou ver o que a gente vai, se vai sobrar alguma coisinha de ácido hialurônico, a gente vai fazer um pouquinho de ângulo ou a gente vai colocar no pré-jaw. Mas a gente tem um plano para ela de depois fazer terço inferior. Hoje o nosso foco vai ser terço superior, certo? Então agora a gente vai começar o nosso preenchimento, tá? A gente vai preencher primeiro esse triângulo aqui, né? Que a gente tem aqui a região malar medial, região malar lateral e região zigomática. Então a gente vai preencher mais em malar lateral e a gente vai colocar um ponto de sustentação mais ou menos em CK2 para a gente fazer uma leve tração aqui dessa região zigomática, sem aumentar a nossa distância bizigomática, que já está estruturada, já está boa para o tamanho do rosto dela, tá? A gente faz um pertuitinho com agulha 22. A gente vai fazer todo o preenchimento com cânula 22, tá? Eu estou utilizando aqui o Renova Deep Lido, que é uma medicação muito boa para fazer uma projeção adequada. Ele já tem lidocaína. A gente vai colocar a nossa cânula mais ou menos em 45 graus. E a gente está profundo, tá? Quando a gente faz essa tenda aqui, a gente sabe que a gente está na região correta. Ele não é para ficar subdérmico, tá? Ele vai ser injetado dentro da gordura. A gente vai segurar aqui o limite do nosso preenchedor com a mão, tá? Na região inferior, na borda inferior da órbita. E a gente vai injetar pequenas quantidades. Ele é um preenchedor de alta reologia, então a gente tem que fazer um pouco mais de força na seringa. E a gente injeta lentamente. Ele já entra anestesiando, é um preenchedor bem confortável para o paciente. E a gente consegue fazer uma ótima volumização com ele. Para a estruturação ele é excelente, tá? Ó, aquilo que eu falei para vocês, às vezes a cânula dá uma trancadinha e a gente reposiciona ela, tá? Se ela trancar um pouquinho, vocês não injetem. Ela tem que estar solta no subcutâneo, para a gente ter certeza que a gente não está com ela presa em nenhuma estrutura. Eu vou fazendo o leque. Ó, minha cânula tá aqui. Eu palpo a ponta da cânula, testo o plano e injeto em retroinjeção lenta. Nosso foco principal aqui do rosto da Rosenda vai ser a estruturação malar, tá? A gente vai preencher o sulco porque é a principal queixa dela, mas para fazer o rejuvenescimento adequado da face dela, o que a gente mais precisa é a estruturação malar. Tô com a cânula aqui. Então, a gente utilizou aqui, a seringa vem com 1,25, tá? Essa seringa tem um pouquinho, uma quantidade um pouquinho maior, e a gente utilizou até o 0,4. Então, a gente utilizou aqui 0,80, tá? 0,8 de preenchimento, porque aquele 0,5 ali, 0,05, ele serve mais para preenchimento da cânula mesmo, tá? Então, vocês vejam que parece muita coisa. A gente utilizou quase 1 ml aqui e a gente não fez uma grande diferença, tá? Ela não parece outra pessoa. Às vezes, quando a gente fala para o paciente, não vou colocar 1 ml em cada lado na bochecha, né? Que eles falam, eles chamam isso aqui tudo de bochecha. Eles parecem que acham que vão ficar muito diferentes ou que vão perder característica facial. A gente com 0,8 aqui, a gente só estruturou essa face, tá? Eu gosto de mandar o paciente comparar com um sachê
de mostarda, aqueles ketchup que vem em pizza, aquilo lá tem 10 ml dentro e não é um grande volume, tá? Então a gente não consegue fazer muita coisa se a gente tiver pouca quantidade de produto na mão, principalmente quando a gente está falando de estruturação. Ó, minha canoa tá aqui, tá? Tô palpando ela. Eu vou colocar aqui 0,2 ml. Coloquei 0,1, puxei um pouquinho. Tô palpando ela aqui agora. Vou colocar mais 0,1. Então, vocês vejam que a gente conseguiu desenhar o rosto dela. A gente gastou 1 ml até agora, tá? Conseguiu dar uma projeção boa. A gente não colocou na região lateral do zigoma, porque ela não precisa de volume nessa região. A gente estruturou da região medial do zigoma até a região malar lateral, certo? Início da região malar medial. Tudo bem, Rosana? Eu vou colocar mais um pontinho aqui, ó, mais ou menos na região do ligamento, para a gente conseguir fazer uma projeção um pouquinho maior, que é só ali que está faltando. Eu vou fazer um lado primeiro, pessoal, e depois o outro. Ela vai sentar para vocês verem a diferença da importância da estruturação, tá? Esse produto aqui ele tem uma duração maior também, ele dura cerca de 1 ano e meio. É um produto que eu gosto bastante quando eu preciso fazer projeção e estruturação. A gente chegou aqui em 0,15, tá? Eu vou reservar essa seringa e a gente vai fazer metade da seringa, tá? A gente vai fazer meia seringa de ácido hialurônico Renova Lift nessa região e depois ela vai sentar pra gente comparar os dois lados, tá? Eu pedi pra Rosenda levantar aqui pra gente mostrar pra vocês um lado já estruturado, tá? Com preenchimento aqui na região malar lateral e um pontinho aqui na região zigomática. Eu limpei esse lado aqui pra vocês verem como a gente tem essa perda de volume nessa região onde ainda não foi preenchida e a gente já conseguiu melhorar essa questão aqui, tá? Eu vou colocar ainda mais um pouquinho, eu gastei 0,5 no sulco dela, tá? Então é bom, assim, às vezes a gente fica um pouco na dúvida, pede pro paciente levantar, senta, tá? Mas aqui, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, 0,5 daqui até aqui, que a gente ainda tem. Essa região acho que já tá legal. E eu ainda vou colocar mais um pontinho de estruturação aqui, ó, onde a gente consegue perceber que ainda tem uma leve depressão, tá? Justamente no nosso limite aqui, sobre o ligamento, tá? E vou colocar em retroinjeção mais um pontinho aqui, daquele resto que sobrou na nossa seringa, tá? A gente sobrou 0,2, eu vou colocar 0,1, 0,1 pra gente terminar essa estruturação. Mas vocês vejam como a gente já consegue ter uma diferença e como a gente já melhora o sulco do paciente, tá? Com 0,5 ml, sendo que o principal responsável não foi o preenchimento do sulco, foi o preenchimento do malar, tá? A gente vai iniciar o preenchimento do lado esquerdo agora, a gente vai fazer a mesma coisa, nosso triângulo invertido e o nosso ponto de sustentação aqui, tá? Então eu vou fazer com o pertuito com a agulha 22, só o bisel. A gente trocou a seringa, eu peguei outro ácido hialurônico Renova Deep Lido. Eu vou fazer um preenchimento no subcutâneo profundo, ó. Faço a tenda. Eu já fiz o lado de lá, quando a gente parou o vídeo. Eu já fiz aquele refinamento que eu falei quando ela estava sentada. Então, eu já coloquei mais 0,05 ali no finalzinho do sulco nasolabial, com o Renova Lift. E já coloquei mais 0,2 ml naqueles dois pontos de estruturação do malar, acima do ligamento ali que a gente demonstrou, tá? Aqui lembrando que a gente tá, quando a gente faz esse preenchimento aqui, a gente tá em zona de artéria infraorbital, veia e nervo infraorbitais. Não é um preenchimento que a gente faz profundo nunca, tá? Essas estruturas estão profundas, estão justaósseas e a gente vai fazer o nosso preenchedor no subcutâneo profundo, que é aqui.
Quando a gente faz aqui, ó, a gente tá no SUF, tá? Esse preenchimento aqui desse rebordo costal inferior, ele tá no SUF. Rebordo costal não, perdão. Rebordo infraorbital. A gente tá preenchendo profundo, abaixo do músculo orbicular, no SUF, nessa região aqui, tá? Na porção superior do nosso triângulo. E a gente também coloca pequenas alíquotas mais superficiais também, tá? A gente pode mesclar a profundidade do preenchimento nessa região de acordo com a necessidade do paciente. Mas na maioria das vezes a gente coloca uma parte do produto profundo, tá? No SUF, e uma parte do produto no coxim superficial, no compartimento de gordura superficial da face. Então, eu fiz aqui minha estruturação malar, tá? Agora a gente vai colocar aquele pontinho de 0,1 ml aqui, bem na proeminência malar. E o restante a gente vai depositar em pequenas alíquotas aqui nesse triângulo também. Então, eu direciono em direção à proeminência, testo plano, palpo a ponta da minha cânula. Vou colocar 0,1 ml. Coisa importante aqui, pessoal, talvez vocês pensem de repente em algum momento que é mais fácil preencher daqui, ó, quando vai fazer o zigoma, tá? Mas tem que lembrar que aqui a gente tem ramos da temporal superficial, artéria zigomática orbitária, tá? Que vai irrigar a parte do sulco pálpebro-malar, e a gente tem na região inferior do zigomático, mais ou menos, a artéria transversa da face, tá? Então aqui, ó, a nossa artéria transversa da face vai sair da temporal na região inferior do zigoma nessa direção, e a artéria zigomática orbitária vai sair acima do zigoma, tá? Nessa direção também. Então, se a gente resolver preencher com cânula assim, ó, a gente pode canular a nossa artéria, tá? A gente pode fazer uma injeção intravascular. Então, a gente sempre vai preencher ou daqui, sempre perpendicular à artéria, nunca paralelo, tá? Então, sempre ou daqui, da região parotídeo massetérica, tá? A gente pode fazer um pertuito por aqui para preencher essa área. Ou quando a gente fizer o pertuito aqui, a gente vai direcionar ela assim, ó, tá? A gente não vai subir aqui e fazer um movimento aqui, porque a gente pode estar canulando. Então, daqui a gente já faz assim, porque a gente pelo menos vai estar em diagonal com as artérias, certo? A gente vai terminar aqui, 0,2, eu vou colocar mais um pouquinho na zona do ligamento, tá? Pra gente fazer a estruturação. A gente tem 0,2 aqui na nossa cânula ainda. Vou até a parte superior do meu triângulo. Palpo a borda infraorbital, para delimitar até onde ele pode ir. Vou depositando pequenas quantidades em retroinjeção e eu vou colocar mais um pouquinho aqui na lateral. Terminamos o nosso preenchimento malar e agora a gente vai fazer o sulco nasolabial do lado esquerdo, certo? Então a gente vai gastar aqui 0,4 ml, tá? No sulco nasolabial. Eu vou fazer meu pertuito aqui, bisel para cima, só entra o bisel da agulha, tá? Ele tá no subcutâneo superficial, esse pertuito. Eu não preciso aprofundar, até porque o meu preenchimento vai ser posto no subcutâneo superficial. Ó, eu já entro direcionando ela em direção à derme, ó, tá? Faço meu descolamento. Essa parte vocês têm que avisar que é um pouquinho desconfortável para o paciente.
Eu não vou fazer aqui uma anestesia tumescente para fazer o descolamento, porque eu vou fazer o preenchimento em cima, tá? Eu já fiz alguns pacientes que eu anestesiei aqui e só fiz o descolamento. Porque tinha uma aderência muito grande, eu mandei voltar depois de 15 dias por aí pra gente preencher. Ou pacientes que não podiam pagar o preenchedor e a gente resolveu só descolar, tá? Ó, testei o plano, descolei 3, 4 vezes, tirei, sei que eu não tenho nenhuma lesão vascular, tá? Se eu tivesse lesionado algum vaso importante, a gente teria um sangramento no pertuito. Volto de novo raspando a derme, vou até aqui, testo meu plano, sei que eu tô no subcutâneo, tem mobilidade de cânula. Vou depositar aqui 0,1 e venho depositando pequenas quantidades. Ela não tem um sulco profundo. O sulco desse lado é mais raso do que do lado direito. Viro a minha cânula em direção à comissura. Também vou descolar um pouquinho essa comissura. Essa comissura desse lado também não é tão aprofundada como a do lado direito, tá? E a gente faz um bolozinho de 0,05 aqui. Terminamos o nosso caso. Eu vou pedir para a Rosenda sentar agora e a gente vai mostrar o antes e depois das recomendações, tá? Então a gente terminou o nosso preenchimento de hoje, tá? A gente consegue perceber agora já que a Rosenda já tem uma melhor estruturação da região malar lateral, né? A gente fez aquele pontinho na proeminência malar para a gente conseguir alinhar o que ela já tinha de projeção zigomática, tá? Então a gente consegue estruturar melhor a face do paciente com isso. A gente tem uma melhora do sulco nasolabial e uma melhora da comissura. Se vocês lembrarem lá no início da aula, ela tinha a comissura direcionada para baixo, tá? Então a gente melhorou a comissura, a gente deixou a comissura labial alinhada, melhorou a profundidade do sulco e principalmente melhorou a estruturação da face dela, tá? As recomendações desses preenchedores são não fazer exercício hoje, tá? Só para não aumentar o edema, não quer dizer que vai acontecer alguma coisa com o preenchimento, mas só para não aumentar o edema da face. Vai fazer um edema leve de 2 a 5 dias, eu não recomendo mais compressa fria, tá? Principalmente quando a gente pensa em lesão vascular, coisa assim. Não tem por que a gente recomendar compressa fria para o paciente se a gente acha que usou uma quantidade pequena de preenchimento e que não vai fazer um edema grande, tá? Lembrando que vocês precisam dizer para o paciente, se começar a doer, se tiver alguma dor, se tiver algum desconforto, entre em contato comigo, deixem o contato de vocês com o paciente, tá? Ele precisa saber que ele pode trocar uma ideia, que ele tem acesso a vocês, que ele pode mandar uma foto, tá? A gente tem certeza aqui que não teve nenhuma lesão vascular, a gente fez o procedimento com cânula 22, no plano correto, a paciente não tem nenhuma queixa de dor forte no final do preenchimento, ela não tem uma equimose, ela não tem um hematoma, ela não teve um sangramento importante, ela não tem nenhuma aparência de lesão vascular na região da pele, né? Aquele livedo, aquela parte que fica mais branca, tá? Então é importante a gente saber visualizar essas lesões, tá? É importante a gente saber diagnosticar esse tipo de lesão. Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Mas quando a gente olha para uma paciente assim, no final do procedimento, ela só tem um eritema leve nas regiões que a gente acabou de descolar, tá tudo perfeito, a gente sabe que não deu nada de errado, tá? Então, voltando para as recomendações. Não fazer exercício hoje, não ficar apertando em cima da região, cuidar com a asepsia da face, lembrando que esses 2 pertuitos ali são portas de entrada. Então eu oriento sempre o paciente a cuidar para não botar a mão suja no rosto, lavar o rosto com um sabonete que seja bactericida, tá? Esses pertuitos vão levar 2 dias para fechar, então se puder 2 dias sem banho de imersão também e 2 dias dormindo de barriga para cima sem ficar fazendo pressão onde a gente fez a estruturação, certo? Muito obrigada.